Olá, eu sou a Bianca da Silva Miguel, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu e o meu trabalho se chama Parasitas de Astyanax bifaciatus caraciformes caracide nas bacias dos rios Iguaçu e Paraná, características e efeitos da introdução. Primeiramente, então, vamos conversar um pouco acerca de ambientes de riacho. Riachos são pequenos cursos lóticos de água, ou seja, eles apresentam uma água mais corrente. Esses ambientes apresentam uma grande diversidade de espécies, sendo elas altamente endêmicas a esses ambientes, ou seja, elas só ocorrem nesses ambientes. Além desse endemismo, alguns estudos também apontam que cerca de 50% das espécies de peixe de pequeno porte do Brasil estão presentes nos riachos. Apesar desses ambientes serem ambientes altamente diversos, são ambientes também ameaçados e pouco estudados do ponto de vista científico, talvez por serem ambientes menores e mais restritos, além da sua fauna, muitas vezes ela ser menor em tamanho e também sem interesse econômico. Então, se torna extremamente ameaçado esses ambientes por poluição, assoreamento, substituição de flora por pastagem e introdução de espécies não nativas. O nosso trabalho ele vai explorar o ponto de vista em relação às espécies introduzidas e a relação com os parasitas. Por quê? Os parasitas eles apresentam um papel oculto dentro do ecossistema. E como seria esse papel oculto? Os parasitas, além de serem organismos pequenos, eles acabam influenciando diversos aspectos da vida do seu hospedeiro que não são tão visíveis não ao olho nu, mas que não são tão pontuados em alguns trabalhos ecológicos. Os parasitas eles regulam comportamentos reprodutivos, alimentares e comportamentais dos seus hospedeiros. E isso implica na abundância de hospedeiros nas teias alimentares desses ambientes. Então, eles regulam essas teias. Só que quando uma espécie ela invade esse novo ambiente, não só invade, ela coloniza e consegue se estabelecer nesse novo ambiente, alguns estudos apontam que vai ter uma diminuição nessa fauna parasitária dessas espécies. Por quê? No processo de introdução de espécies, vai ter uma alteração nas interações ecológicas daquele novo meio, o meio que essa espécie ela não ocorre naturalmente. E o parasitismo é uma delas. Temos que lembrar que alguns parasitas eles apresentam um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, eles necessitam mais que um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Então, desde ovo, larva e fase reprodutiva, esse parasita ele precisa passar por uma série de hospedeiros. E muitas vezes não são todos os seus hospedeiros que conseguem invadir esse novo ambiente. Então, faltando um hospedeiro intermediário do seu ciclo de vida, esse parasita ele não consegue completá-lo. Então, ele não vai conseguir se estabelecer juntamente ao seu hospedeiro, como no caso, por exemplo, esse peixe, que poderia ser um hospedeiro definitivo. Então, mediante isso, o nosso trabalho vai ser com uma espécie de peixe, que é o Astyanax bifaciatus, conhecido popularmente como lambari do rabo vermelho. Essa espécie ela ocorre naturalmente nesse riacho, que é um riacho da bacia do Rio Iguaçu, que é o riacho Carolina, e essa espécie ela tem sido relatada nesse riacho da bacia do Rio Paraná, que é o riacho Carreira. Então, no nosso estudo, nós vamos comparar então essa fauna, né, do ambiente natural, de ocorrência natural, com o ambiente que ela foi introduzida. Será que essa fauna ela vai estar semelhante entre as duas áreas? Será que ela vai ser reduzida? Então, a nossa hipótese é de que o lambari ele vai apresentar uma maior riqueza de espécies de parasitas e uma diversidade de táxons maior na sua área de ocorrência natural, quando comparado à sua área de ocorrência não natural. Então, o objetivo do nosso trabalho é caracterizar a fauna parasitária da espécie de peixe Astyanax bifaciatus nas bacias do Rio Iguaçu, que é a área de ocorrência natural, como citei anteriormente, e na área da Bacia do Paraná, que é a área de ocorrência não natural, e avaliar os efeitos da introdução sobre essa fauna parasitária. E como que o nosso trabalho foi feito? Foram duas coletas, sendo no Riacho Carolina e uma no Riacho Carreira, mediante um dispositivo de pesca elétrica,
Nós coletamos 60 exemplares no total, sendo 30 de cada bacia. Esses parasitas eles foram coletados e eutanasiados de acordo com o CISBio e o CIGEM. Eles foram pesados, medidos e submetidos a uma necrópsia parasitológica, que é abrir o peixe e analisar órgão por órgão em busca desses parasitas. Depois, os parasitas eles foram montados e processados de acordo com a bibliografia. Para as faunas de parasita, então, nós calculamos prevalência, intensidade média de infecção e infestação e abundância média. Para calcular e comparar, né, se tem uma diferença na riqueza de espécies e na diversidade, nós utilizamos um teste U. Todos os cálculos foram realizados no RStudio. E os nossos resultados? No Riacho Carolina, como eu citei no começo, que é a área de ocorrência natural, então as espécies elas são nativas desses ambientes, 26 dos 30 peixes estavam parasitados com pelo menos um táxon. Totalizou 105 parasitas pertencentes a 6 táxons. Já no Riacho Carreira, que é o riacho de introdução, dos 30 peixes, 13 estavam parasitados com pelo menos um táxon de euminto. E coletamos 17 espécimes de parasitas, que eram pertencentes a 2 táxons. Então, afinal, qual que é a hemintofauna no Riacho Carolina, que é o riacho de ocorrência natural? Nós coletamos 6 táxons, como eu citei, pertencentes a monogênia e nematóide. Os monogenéticos, eles apresentaram 5 táxons, desculpa. Esses 5 táxons diferentes, eles pertenciam a famílias diferentes, né, sendo Gyrodactylideo e Dactylogeridia. Entre eles, apresentou uma diferença, sendo o Gyrodactylideo os maiores valores de prevalência, intensidade média de infestação e abundância média. Além disso, os monogenéticos, comparado aos nematóides, apresentou uma maior prevalência, uma maior intensidade média de infecção e infestação e abundância média. Então, os valores foram maiores para os monogenéticos comparado aos nematóides. Além disso, nesse local nós temos uma riqueza maior de espécies, porque nós vemos 6 táxons ocorrendo, além dessa grande diversificação de monogenéticos comparados a outra área. Agora, na área que essa espécie foi introduzida, nós também vemos a ocorrência de monogenéticos e nematóides. Contudo, os girodactilídeos, eles, comparado à área de ocorrência natural, essa prevalência, essa intensidade média e essa abundância foi bem menor. Os nematóides, eles apresentaram uma maior prevalência e comparada a outra área, e também comparado aos monogenéticos, diferindo totalmente do Riacho Carolina. Uma coisa que eu não mencionei anteriormente, esses dois nematóides das duas áreas, eles estão em estágio larval, então não podemos afirmar que são pertencentes à mesma espécie. O que eu não citei, mas que vale citar, né, nesse slide é que o sítio de infecção e infestação foi a pele e o estômago. No Riacho Carolina, que foi do slide anterior, também tinha ocorrência nas brânquias. Nessa área de introdução não teve ocorrência de parasita nas brânquias. E tem diferença entre as áreas? Nesse trabalho nós vemos que sim. No Riacho Carolina, a riqueza é de 1,36. Já no Riacho Carreira, essa riqueza é de 0,43, sendo um valor bem menor quando você compara as duas áreas, tendo inclusive um P significativo. Em relação à diversidade, também nós vemos no Riacho Carolina 0,27, enquanto no Riacho Carreira ela é de 0. Vale ressaltar que no Riacho Carreira nós encontramos muitos peixes sem parasitas ou quando eles estavam parasitados com uma carga muito baixa, e isso pode ter interferido nesse valor 0. Aqui então são nossas espécies encontradas. Todas essas espécies são relatadas para o Riacho Carolina e aqui tem o relato para o Riacho Carreira. O girodactilídeo, uma coisa que vale ressaltar sobre eles, é que essa espécie, o que pode ter auxiliado nela ocorrer nas duas áreas, pode estar atrelado à sua tática reprodutiva. Essa espécie ela tem um comportamento vivíparo reprodutivo, então ele carrega gerações menores dentro de si. Como que seria isso? Funciona mais ou menos como uma matriosca, uma boneca russa.
Uma matrioska, então, é uma boneca maior, que quando você abre, ela tem uma boneca menor. Se você abre essa boneca menor, ela vai ter outra boneca menor. Esse girodactilídeo, quando você coleta um indivíduo, ele vai ter um indivíduo menor dentro dele. Dentro desse indivíduo menor, vai ter outro indivíduo menor, que seriam as gerações menores. Então, ele pode ter até de 3 a 4 gerações dentro de si. Então, vamos pensar assim: quando esse peixe ele invade essa nova área, ele tem um parasita que já tem gerações dentro de si. E esse parasita, ele não necessariamente precisa de outros hospedeiros para completar o seu ciclo. É muito vantajoso você ter essa hiperviviparidade, que é o nome dessa tática reprodutiva. Então, isso auxilia muito nessa cointrodução. Pelo menos é a nossa hipótese do porquê que esse parasita ele está ocorrendo nessa área juntamente ao seu hospedeiro. Então, as conclusões do trabalho. Primeiro é que, em relação à discrepância entre as áreas, para esse trabalho, para essa espécie Xanax bifaciatus do lambari do rabo vermelho, há sim diferença na fauna parasitária entre a área de ocorrência natural e a área de ocorrência não natural. Além disso, algo que vale mencionar, qual que é a relevância desse trabalho? A falta de trabalhos acerca de fauna de riacho, de flora de riacho, implica em um desconhecimento das dinâmicas das interações ecológicas dessas áreas, o que implica numa falta de medidas para sua conservação. Então, trabalhos que relatam como é essa fauna, essa ictiofauna, essa fauna parasitológica, essa flora, inventários, trabalhos de dieta, são extremamente importantes para entender mais ou menos a dinâmica desses ambientes. E conforme se entende a dinâmica desses ambientes, torna-se mais fácil elaborar medidas de conservação adequada. Então, com isso, trabalhos nesse sentido se tornam extremamente importantes. E basicamente foi isso. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria de agradecer ao evento por poder apresentar o meu trabalho, às agências de fomento, aos laboratórios que ajudaram com a parceria, aos meus coautores que me ajudaram demais e muito obrigada.